Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso canal. Mais uma vez, Edmilson Santos. Uma satisfação chegar até aqui para trazer mais um episódio da série do Êxodo. Chegando hoje, falando sobre a quinta praga, a morte dos gados. E uma mensagem que eu tenho plena convicção que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Mas antes, eu quero desde já informá-los que eu estou na minha casa. Se tiver algum barulho externo, eu peço para você desconsiderar, foque sempre na mensagem, porque o Senhor, o Espírito Santo, quer falar com você. E para começarmos muito bem hoje esse podcast, eu quero estar fazendo uma oração e pedindo que o Senhor nos dirija nessa mensagem. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, pelo privilégio de mais uma vez inclinar os nossos ouvidos espirituais e físicos para ouvir a tua voz. Que o Senhor fale conosco por meio desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amigos, ouvintes, eu quero de uma forma especial hoje meditar com vocês, dando sequência à série do Êxodo, no capítulo 9, o verso 1. Hoje eu vou usar a versão King James 1611, para que a gente tenha uma clareza em alguns versículos, né? E trazendo também a revelação de Deus para o nosso coração. O texto diz assim, capítulo 9 do livro do Êxodo, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me sirva, porque se te recusares a deixá-lo ir e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os teus cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga, e o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. Queridos irmãos, aqui nós vemos nesse texto que o Senhor envia Moisés até Faraó. E o objetivo era um só. A mensagem era a mesma: deixe meu povo ir embora desta terra, para que eles me sirvam, para que eles me adorem. E aí veio o aviso. Qual foi o aviso? Se você não deixar o povo ir, as consequências serão terríveis. Para você entender um pouco as consequências dessa praga, você tem que olhar um pouco para a história do povo egípcio. E eu já falei isso aqui em outros podcasts. O povo egípcio era um povo idólatra. Eles adoravam bezerros, eles adoravam gado, eles adoravam animais, eles adoravam gatos, eles tinham inúmeros animais e até insetos que eles adoravam. Olha para você ver que tipo de ambiente que a nação de Israel estava. E Deus, obviamente, não queria que o seu povo fosse contaminado por essa cultura, por esses costumes. E não era o plano de Deus que Israel permanecesse ali naquele país, naquele ambiente
idólatra. O Senhor queria tirar o seu povo dali, mas viu em Faraó um homem resistente, e tudo era um propósito de Deus, porque o próprio Senhor já havia dito para Moisés que endureceria o coração de Faraó para dificultar a saída do povo. E por que isso? Para revelar o coração de um homem quando ele está na mão do inimigo, ele não tem nenhuma virtude. Ou seja, sempre que Moisés ia de encontro a Faraó e pedia para que ele deixasse o povo ir, em algum momento ele até parecia que iria ceder, mas depois voltava atrás e agia de maneira cruel, dificultando a vida do povo e impondo ainda mais trabalhos forçados, trabalho escravo. Era uma situação humilhante e Deus estava agindo para libertar o seu povo daquele ambiente. O interessante é que, mais uma vez, pela quinta vez, Moisés foi anunciar a quinta praga a Faraó. E de fato o Senhor cumpriu. Foi uma desonra para quem adorava bezerros, para quem adorava animais, ver todos esses animais mortos no dia seguinte, por uma palavra que Deus disse: se você não permitir que meu povo vá embora deste lugar, sim, todos esses animais que vocês têm aqui vão morrer. E de fato foi o que aconteceu, por causa da dureza do coração de um homem chamado Faraó. Qual é a grande lição que a gente aprende aqui nessa parte da série? Falando em particular desta praga. Não vale a pena endurecer o coração. Não vale a pena resistir à voz de Deus. Ao longo da minha vida, eu presenciei pessoas que, boa parte de suas vidas, endureceram o coração para a palavra, desprezavam a Deus, tentava dificultar a vida de quem queria caminhar com o Senhor. E o fim dessas pessoas foi um fim muito triste. Você que me ouve nesse dia, eu não sei o que você passa na sua casa. Eu sei que a jornada da fé é uma jornada de muito sofrimento, de muitos desafios, de muitos aprendizados, de muita dependência de Deus, de muita humilhação, muitas vezes de muita dor, de momentos de alegria também. Mas na nossa caminhada com Cristo, nós nos deparamos com tantas situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Quantas vezes a gente vê naquela situação uma causa perdida? Quantas vezes a gente lida com frustrações, decepções que a gente pensa que tudo acabou? É claro que para um lado, para o povo de Israel que estava ali naquele lugar, a sensação não era boa. Ser escravizado, estar num ambiente onde eles eram humilhados o tempo inteiro. Imagina, você num ambiente desse jeito. Pois é, talvez você passe por dificuldades dentro do seu lar, com as pessoas que você convive, que não aceitam a sua fé, que debocham de você. Talvez você ainda não tenha uma fé madura, às vezes você comete erros e falhas, isso é natural na nossa caminhada cristã, mas as pessoas às vezes são tão duras conosco, elas querem nos cobrar algo que elas mesmas não fazem. Elas querem colocar um fardo sobre nós que nem elas carregam. Mas que bom que o fardo de Jesus é leve, que o jugo dele é suave, que ele não condena aqueles que estão nele. Pelo contrário, nós não somos justificados porque nós somos fortes,
porque é mérito nosso, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz. Obviamente que esse povo não tinha forças para sair daquele ambiente. Obviamente que a nação estava sendo humilhada. Muitos martirizados naquele lugar, muitos influenciados pela cultura idólatra do Egito. Mas existiam uns remanescentes no meio daquele povo de Israel que clamavam e esperavam do alto a sua vitória, a intervenção, a solução, a resposta. Aquilo que eles não podiam fazer, Deus fez. E ali o Senhor levanta um homem. Foi um processo longo. Para quem está na escravidão à espera de uma libertação, talvez foi longo. Mas de fato, o dia havia chegado. O Senhor estava usando Moisés e o recado era muito claro para Faraó. Olha, deixe meu povo ir. Esse povo não te pertence. Esse é o meu povo. E eu não quero que eles se tornem escravos neste lugar. Existem momentos na nossa vida que quando a palavra de Deus nos alcança, nós temos que fazer uma escolha. A escolha, talvez para você hoje, é ouvir a voz de Deus, obedecê-la e segui-la. Quantas vezes você andou perdido, sem direção, ou pensando que era o seu fim? Mas hoje o Senhor enviou um libertador para agir em seu favor. E esse libertador se chama Jesus Cristo. Ele veio para te libertar das suas dores, das suas enfermidades, das suas vergonhas. Sabemos que o diabo ainda se coloca como faraó no caminho do povo de Deus, querendo dificultar a nossa jornada para a terra prometida. De alguma forma, o diabo tenta atrapalhar o nosso caminho, usando pessoas, tentando nos desmotivar, tentando tirar a nossa alegria de servir a Deus. Mas essas pessoas vão de mal a pior. Prova disso nessa passagem você acompanha. Olha o mal que Faraó estava fazendo a si mesmo e a todo o seu povo, por endurecer o seu coração e não permitir a nação de Israel sair daquele lugar. O gado que eles idolatravam, Deus fez questão de tratar naquilo que eles adoravam. Deus fez questão de mostrar que os deuses que eles serviam não valiam nada. Prova disso que todo gado, todo jumento, todo camelo, tudo que eles tinham de animais que ajudavam a produzir as riquezas do Egito foram mortos. Tudo por causa da desobediência. Mas tem uma frase que me chama a atenção, justamente nessa versão King James, no capítulo 9, versículo 5, que vai dizer: "E o Senhor determinou um tempo certo." Olha só, o Senhor determinou um tempo certo. Preste atenção nessa primeira parte deste verso. Existe um tempo certo que Deus agirá na sua vida e vai libertar você de toda a escravidão que o diabo impôs sobre a sua casa, sobre a sua vida. Haverá um tempo determinado que Deus agirá. E eu digo para você, não está longe, está perto. De Deus agir e trazer uma resposta para a sua causa, para a sua situação. E aqui o Senhor disse, esse tempo é amanhã. Amanhã eu farei isto que estou dizendo. Eu quero dizer para aquelas pessoas que tentam se colocar como inimigos do povo de Deus. Amanhã Deus agirá. Se você não se quebrantar, se o seu coração não mudar em relação a Deus, você sofrerá as consequências, por estar sendo pedra de tropeço para quem quer caminhar com o Senhor. Essa palavra é poderosa, irmãos, porque ela nos ensina que o melhor tesouro
para a nossa vida é caminhar com Jesus. É ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. Os egípcios colocavam a sua confiança, a sua esperança em animais. Olha só, a que ponto chegaram. Idolatravam animais. Imaginavam que esses animais podiam fazer alguma coisa boa. Eles estavam tão enganados, com os olhos vendados, as escamas nos olhos, que não entendiam que estavam perdidos, que estavam se conduzindo a um caminho de sofrimento eterno. Como é triste um povo que não conhece a Deus. Como é triste uma nação que não se sujeita ao Senhor. Nós vemos nessa história claramente a dureza do coração de um governante, aonde levou o seu povo, a completa ruína, a completa destruição. Fica essa lição para todos nós, essa experiência forte desse texto, de que não vale a pena endurecer o coração quando nós temos oportunidade de mudar o nosso caminho, quando nós temos a oportunidade de ouvir e obedecer a orientação de Deus. O faraó escolheu um caminho para ele. Ele escolheu o pior de todos os caminhos. Foi resistir à ordem de Deus. Foi querer fazer do povo de Deus uma nação escrava. E Deus tinha o melhor para o seu povo. E não ia ser Faraó que iria impedir os planos de Deus de serem concretizados. O Senhor livrou o seu povo com um braço forte. Mais uma vez, a sentença foi liberada. Mais uma vez, a palavra do Senhor se cumpriu no Egito e todos os animais morreram. Mais uma vez, Faraó foi envergonhado e foi humilhado diante do seu povo. Que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, que você possa refletir nessa mensagem de hoje. Foi o nosso 11º podcast. Quero aqui te agradecer. Quero desde já pedir para você deixar o seu like nesse conteúdo. Deixe o seu comentário, o que você está aprendendo com esta série. Às vezes eu gravo, irmãos, de madrugada, muitas vezes já ali no cansaço, daquele dia, encontrando ali um momento para tentar compartilhar algo do meu coração, daquilo que Deus tem falado comigo. Eu faço isso com muito prazer, com muito amor, com muita gratidão a Deus. Que essa palavra possa te ajudar, possa te fortalecer. E que você possa compartilhar o nosso conteúdo nos grupos de WhatsApp, com seus contatos, deixando o seu joinha para mostrar ao YouTube que esse conteúdo é uma bênção de Deus. Até o nosso próximo podcast. Que Deus te abençoe e te conceda um ótimo dia.